presidente Lula embarcou neste sábado para Bruxelas. Ele estará presente na terceira reunião de cúpula entre a comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos e a União Europeia. Sobre isso, nós vamos conversar agora com o especialista em relações internacionais, Manuel Furriela. Furriela, muito bom dia ao senhor. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, eu que agradeço o convite. Bom, nós conversamos agora há pouco com o Cristiano Vilela, que também vai participar aqui dessa entrevista também, e ele falou o seguinte, que de toda essa internacionalização do presidente Lula, de todas essas últimas viagens que ele fez, essa da cúpula da CELAC é uma das mais importantes. Queremos sua avaliação também. Sem dúvida, há uma constante de viagens do presidente da República ao exterior, né? Foram diversas aí em tão poucos meses, mas infelizmente a maior parte dessas viagens tiveram pouca produtividade, pouco resultado prático, né? Então, a gente tem essa avaliação em relação às viagens anteriores. Agora, em relação a essa, como ela tem uma agenda prática, envolve cerca de 60 chefes de Estado, toda a região da América Latina, e há uma pauta importante de Brasil, e especialmente Mercosul com a Europa, então há sim uma chance de nós termos efetivamente algum caráter prático, algum avanço em termos de negociação, algum resultado a ser trazido no retorno ao Brasil. Agora, professor, bom dia, né? A gente sabe que esse acordo Mercosul e União Europeia começou a ser gestado lá em 99, foi fechado em 2019, ainda faltam detalhes, a aprovação dos países europeus, né, dos seus parlamentos também. O presidente Lula elevou o tom das críticas, as exigências também europeias, mas, professor, de 19 até 2019 e agora, né, o mundo mudou muito em relação à questão internacional econômica, né? O avanço da Ásia, da China, sobretudo. Claro que o bloco europeu é extremamente importante, troca de tecnologia, existe uma diplomacia muito anterior entre os países do Brasil e demais países da América Latina. Mas como é que o senhor avalia, de fato, a formalização, a possibilidade? E hoje também temos essa disputa Estados Unidos, Rússia e também a China, na verdade. Como é que o senhor avalia, então, o fechamento desse acordo e a questão do protecionismo que muitas vezes é cobrada e é citada por parte dos europeus justamente contra o Brasil? Esse acordo foi gestado, começou a ser elaborado na virada do milênio. Então ele tem aí quase 23 anos, né? Nós tivemos um grande avanço na gestão anterior do presidente Bolsonaro, 2019, onde quase que o acordo foi firmado. O ponto determinante para que naquele momento o acordo não saísse foi uma forte oposição francesa. O argumento da época envolvia questões ambientais, né, que não fazia muito sentido, já que mesmo o acordo da época já tinha cláusulas que envolviam questões de meio ambiente e outras também, inclusive relacionadas a direito do trabalho, questões humanitárias, enfim, preocupações, digamos assim, internacionais. Então, já havia na proposta, então não é novidade. O ponto ali na época é que, aproveitando o momento onde o Brasil sofria críticas sobre os desmatamentos, queimadas, etc., a França, que tem um objetivo, uma oposição forte ao acordo, principalmente por parte dos seus agricultores, que obviamente temem a competição com produtores do Mercosul, e nem precisa dizer em relação ao Brasil. O Brasil é uma potência do agronegócio, é difícil disputar com o Brasil. Então, eles, para manterem o protecionismo, acabaram fazendo com que o acordo, apesar da evolução em 2019, acabasse não acontecendo. E agora, né, novamente foi desmascarada essa questão, porque mesmo havendo essa reformulação do acordo que foi feito agora, e aí um dito, né, um alegado avanço em questões ambientais agora neste momento pelo Brasil, também novamente o acordo está travado, especialmente pela França, que fez exigências adicionais. Então, veja só, se em 19 havia certas exigências, a partir de agora elas são entendidas como atendidas, essas ambientais principalmente, por que o acordo não é feito? Porque, novamente, vem novas exigências. E, repito, principalmente por protecionismo a agricultores europeus e, mais especificamente, a França. Então, agora o desafio continua muito forte. O governo brasileiro já se posicionou contra, e corretamente, contra essas exigências adicionais ambientais, elas não têm sentido, e isso que tem travado o acordo.
O que se aguarda nos próximos dias e não ficou pronto para esta reunião em específico são as contrapropostas do Mercosul, capitaneadas pelo Brasil, né, contra essas exigências adicionais feitas pela União Europeia. Então, ainda há um clima de impasse. O que a gente espera é que haja algum avanço e que se destrave essas questões, essas exigências adicionais completamente sem sentido. Vilela. Furriela, um bom dia, satisfação falar com você novamente aqui na Jovem Pan. Professor, por vezes dá a impressão que o Brasil ele é o maior interessado nesse acordo União Europeia-Mercosul. Por vezes dá a impressão de que os países da Europa, especialmente a França, não têm tanto interesse, não demonstram tanto interesse. E os países da América do Sul acabam, enfim, a Argentina com problemas muito maiores, Uruguai com esse namoro com a China, enfim. Essa sensação, ela procede? O Brasil realmente está mais interessado do que os outros atores? Não deveria ser essa a resposta, você concorda com você, né? Então, veja só, ao Brasil se abre um leque de possibilidades. O Brasil pode conseguir uma reaproximação com os Estados Unidos, pensar num futuro acordo, tem também o seu envolvimento aí com trazer investimentos chineses, a gente está acompanhando na indústria automobilística e de carros elétricos, enfim, para o Brasil existem possibilidades, até porque o Brasil é estratégico, principalmente aí no fornecimento de matéria-prima, commodities, e até mesmo uma reindustrialização do Brasil, para ser a partir aqui do nosso país, sermos aí grandes exportadores. Então, eu entendo que mais interessante sim é a Europa. Veja só, a Europa está aí espremida, isolada por sua relação conturbada com a China, com a Rússia a relação praticamente acabou, havia ali uma parceria estratégica, difícil, mas estratégica, no fornecimento de gás e petróleo, a gente acompanhou aí durante a guerra da Ucrânia. Há um interesse, uma necessidade da Europa de ser abastecida de uma série de produtos. Então, o acordo da Europa com o Mercosul, no meu entendimento, para eles é fundamental. A Europa ela vai sofrer aí um risco de um isolamento, apesar de ser a região mais rica, mais desenvolvida em termos continentais. A questão é que parcerias internacionais com grandes países, aí com grandes blocos como é o Mercosul, no meu entendimento, é fundamental para a subsistência europeia no futuro. Né? Lógico que é importante para o Brasil, né? Lógico que a gente tem vários interesses aí, mas eu vejo muito mais leque de possibilidades para nós do que para eles. Né? Então, o Brasil ele tem insistido, capitaneado, mas a Europa não está visualizando a oportunidade que tem agora. Ela tem se isolado, como eu repeti. Então, no meu entendimento, é muito mais importante até para eles, em termos de leque de possibilidades, do que até mesmo para nós. Agora, professor, um dos assuntos que com toda certeza será falado, tomado nessa reunião, é a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né? Sem dúvida, essa guerra ela patina, né? Nós temos acompanhado aí que a Rússia ela tem fôlego ainda, principalmente pela sua relação com a China, né? A China ela não implementou medidas de sanções econômicas contra a Rússia, ao contrário das outras grandes potências, então ela, de certa forma, alimenta, ela também tem interesse em continuar sendo abastecida de recursos naturais pela Rússia. Então você tem esse cenário que alimenta de um lado e do outro, né, uma grande insistência dos Estados Unidos em incluir a Ucrânia na OTAN, mesmo nesse momento de conflito, né, visualizando que futuramente isso poderia ser possível para alocar suas bases militares ali numa fronteira direta, né, com a Rússia. Então, essa guerra ela tem dificuldade de ser resolvida. Eu não acredito que neste fórum vai ser encaminhada qualquer tipo de questão. Vão continuar com críticas, sanções adicionais. E o ponto determinante para o encaminhamento da solução do conflito envolve necessariamente a China, que é a grande potência que apoia a Rússia. Enquanto ela não se envolver no entender que é desinteressante a continuidade desse conflito, eu não acredito que a curto prazo a gente tenha qualquer tipo de encaminhamento. Nessa reunião vão tratar disso, mas não como algo determinante ao encaminhamento de resolução. Ok, professor Manuel Furriela, especialista em relações internacionais, muito obrigada pelos esclarecimentos. Mais uma vez, obrigada pela participação aqui na Jovem Pan. Bom final de semana. Até.